Olá pessoal, hoje é terça-feira, dia 3 de fevereiro e por aqui começa mais uma edição do Jornal de Umas Notícias com Ednei Paine falando diretamente de Bento Gonçalves, que é a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, a gente inicia o jornal de hoje com o bloco Entendendo a Política. Eu vou dizer aqui para vocês que tá difícil fazer esse bloco sem falar do Supremo Tribunal Federal. O Judiciário nem deveria estar nessa pauta, mas sempre é um dos assuntos mais comentados aqui e em todas as emissoras do país. Pois às vezes alguns ministros acham que têm mais poderes que a Constituição. Ontem o presidente do tribunal, na abertura dos trabalhos, depois do recesso, anunciou o novo Código de Conduta do Supremo. Um tipo de clareza de limites. O presidente do Supremo, Fachin, histórico militante extremista de esquerda, afirmou que os magistrados não são superiores às críticas. E é isso que eu venho dizendo aqui, que a gente não pode criticar senão vamos presos. E de agora em diante eles responderão por seus atos. Eu até achei um ato de consciência pesada, mas achei bem legal. Sem contar que nesse quesito ele falou bobagem, Pois se a imprensa ou algum pobre mortal como eu fizer críticas ao integrante do colegiado, mesmo se for embasado em uma lei que o protege, será que eu não serei severamente punido? Acho que sim, Mesmo um parlamentar é protegido pela Constituição. Isso eu já falei aqui faz muitos programas atrás. Ele não pode ser preso pelo que ele fala. E vai ser recolhido sobre o direito de usar as redes sociais também se ele falar mal do Supremo. Eu até posso citar aqui o nome de Daniel Silveira. Bom, voltando às explicações do presidente do Supremo em uma relação ao Código de Ética, pois ele citou que é um compromisso de sua gestão fazer isso. E anunciou a ministra Carmen Lúcia como relatora do caso. A primeira reunião para tratar do assunto acontecerá na quinta que vem. Mas será que eles vão punir aqueles que já fizeram maldade também? Pois ele não citou em específico o caso do Banco Master. Mas o presidente disse que as novas regras irão olhar mais de perto crimes no sistema financeiro. Disse que ainda há muito o que fazer. Muito mesmo, Fachin? Só acho que a revelação deste caso do Banco Master envolvendo os ministros aí tem que ser olhado mais de perto, mas não sei se será. Não é ir contra a democracia. É ter um Supremo que se declara dono da verdade ao invés de seguir a Constituição, a lei processual. Para você também ter uma ideia, lá na Corte Americana, lá nos Estados Unidos, tem uns 150 processos em tramitação. E em Brasília, na nossa Corte Suprema, são mais de 2.000 processos. Isso até parece mentira, Mas é a pura verdade. E nessa mesma nota, o presidente do STF também houve um discurso, quando o presidente falou, Também houve o discurso do presidente Lula. Como não tinha algo para incrementar ao desabafo, para mim foi um desabafo de Fachin,
Ele lembrou novamente dos ataques do dia 8 de janeiro, do papel da corte entre os julgamentos e condenações. Ou seja, ele só falou dos condenados, que é o que interessa a ele, né? A instituição, e disse ele que a instituição fez o certo, prendeu Bolsonaro. Pois é um assunto decorrente das falas de Lula. Também na mesma pegada falou que o STF cumpriu sua função na defesa da democracia e do Estado de Direito. Bom, nesse caso vamos analisar essas questões. Vamos começar porque Lula falou da defesa da democracia. Então vamos ao dicionário, como diziam os mais velhos, né? O amansa burro. Democracia é o regime de governo cuja a origem do poder emana do povo. Primeira cláusula da Constituição, né? Em um governo democrático, todos os cidadãos possuem o mesmo estatuto e têm garantido o direito da participação política. Eu tenho o direito de discordar do STF, mas se eu discordar e ele não gostar do que eu discordei, eles me prendem. Que coisa, né? Bom, só ali, nesse primeiro ponto, o povo do dia 8 de janeiro já estaria livre. Porque direito de se manifestar sem armas, é claro, né? É uma fala, é uma democracia. É uma democracia. E Lula fala sobre democracia. Então não teria pessoas presas. Não que alguns não mereceriam. Aliás, tenho certeza que muitos mereceram. Mas não vamos botar todos os gatos no mesmo saco e bater neles. É sobre o Estado de Direito que Lula também falou que devemos incrementar. O Estado de Direito é um princípio fundamental que estabelece que todos os indivíduos e instituições, você ouviu? E instituições estão sujeitos às mesmas leis, garantindo a igualdade perante a lei de proteção dos direitos humanos. Bah, aí já complicou, né? Pois todos os juristas do país, menos aqueles que defendem políticos, estão confusos. Pois todos devem aderir a um princípio fundamental de igualdade perante a lei, inclusive instituições tipo o Supremo. Isso deixa o jurista sem saber para onde andar. É difícil de explicar, né? Quando é bom para alguns ministros, é ruim para o resto da população brasileira. Esse foi o bloco político de hoje, difícil de entender, né? Mas é bom a gente nos inteirar nesses assuntos. Vamos fazer o seguinte aí, vamos respirar e vamos falar de futebol. Pessoal, o Internacional treinou agora pela manhã, começou às 10h30 aí o treino, né? E depois viaja ao Rio de Janeiro para a segunda partida, que acontecerá amanhã às 19 horas. E eu já vi aí que a prioridade do técnico uruguaio será a competição nacional. O Inter irá com força máxima. A única dúvida aí será na defesa, né? Se vai começar com Félix Torres ou Vitor Gabriel, aí ao lado do Gabriel Mercado. Que coisa, né? Ontem foi apresentado o Alejandro. Bom, mudando de chave, depois o Internacional entrará em campo no domingo, com um time de jogadores que precisam de minutos em campo e uma turma jovem aí, da galera da base. Acho que vai ser muito legal essa experiência do treinador uruguaio. E o Grêmio também entra em campo amanhã e terá os 2 próximos jogos na Arena. A quarta enfrentará o Botafogo, né? O antigo time
aí do treinador gremista. Será que vai sair fogo nesse Botafogo na Arena? Amanhã voltaremos com mais informações aí do bloco esportivo. Deixa eu falar pra vocês aí. Tenho que falar, né? Sorteio de uma camiseta do Grêmio, autografada pelo elenco de 2018. Se você for até a Natal Fitness, que é o nosso patrocinador esportivo, e comprar produtos acima de R$100, você concorre então a um cupom aí e vai a esse cupom que eu mostrei a vocês aí, e vocês vão concorrer a uma camiseta do Grêmio autografada pelo elenco de 2018. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, artigos esportivos é com a Natal Fitness e você acha aí bem ao ladinho do Shopping América. E ainda já pensou você ganhar essa camiseta autografada? Mesmo você que é colorado, pode presentear o seu amigo gremista com um presentão que ele nunca vai esquecer. E logo, logo acho que o seu Natal também vai promover aí uma camisa colorada aí pra galera. Quem sabe, né? Em janeiro de 2025, eu quero reiterar um assunto que nós falamos essa semana aí. Porque em janeiro de 2025 houve uma grande comoção sobre as novas regras do Pix. Você lembra? Até nós comentamos aqui no jornal, faz bastante tempo que nós estamos comentando sobre isso. E não porque você teria que pagar imposto sobre o Pix, mas você seria monitorado pelo Pix. Até Nicolas Ferreira, aí, o deputado com as redes sociais bem mais articuladas do Brasil. Ninguém bate aí o Nicolas, né? Muitas visualizações. Ele informou dessa mesma maneira que eu estou falando para vocês. E nesse mesmo tempo, o governo em 2025, em janeiro, voltou atrás. Revogou a instrução que criava esse monitoramento. Então, em agosto do ano passado, a Receita Federal publicou uma nova norma, a Instrução 2278, que foi criada para combater o crime organizado. Coisa boa, lavagem de dinheiro, golpes em geral. E quem vai ser contra? Ninguém, né? Onde é usado aí a maioria dos PIX, no artigo aí dos golpes, né? E no artigo 2º dessa norma, diz que o Pix passa a obedecer algumas regras dos bancos tradicionais para fins de fiscalização. E nessa normativa fala que as instruções devem informar a Receita transações financeiras acima de R$5.000. Bom, agora na prática você sabe, né? Você que é pedreiro, eletricista, vendedor ambulante de cachorro-quente, você vai passar a ser enquadrado nessa norma se movimentar mais que R$5.000 por mês. Você pode cair na malha fina. Nesta semana nós abordamos esse assunto e eu quero reiterar. Mas agora nós conseguimos o número da normativa, então por isso mesmo eu quis reiterar essa informação. Só estamos alertando. Antes que aconteça com você e ninguém o alertará, nós estamos o alertando, né? Porque existem muitas maneiras
do Banco Central te monitorar, né? Tipo, digitar o CPF nas compras. Você que vende cachorro-quente na rua, você digita o CPF nas suas compras do supermercado? Pois também é uma movimentação. Não sei como está esse pé. Mas se você vende cachorro-quente nas ruas, você compra pães, salsichas, molhos no mercado e informa o seu CPF. E posteriormente vende no seu estabelecimento com a modalidade Pix. O governo saberá que você movimentou aquele montante. E se você movimentou acima de 5 mil, que não precisa muito, né? Nem precisa muito para isso acontecer. E, cara, você pode até cair na malha fina, tá? Mas quando tivermos mais informações, que tivermos informações mais concretas, informaremos aqui. Porque nós temos que abrir o olho. Pois daqui a pouco você terá que explicar os seus rendimentos que não saíram do imposto de renda. Você declarou aí R$3.000 e entre o seu aluguel que você pagou com Pix, as compras que você fez no mercado, o que você declarou, saiu aí 6 mil. Aí talvez você tenha que explicar para o imposto de renda por que você declarou uma grana e você aplicou e você teve em mãos outra, né? Situação bem complicada, mas eu vou mostrar para vocês aqui conforme esse assunto irá se desenrolar. Vamos para um bloco comercial, bloco do Harmony, nós voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness é que tem dado apoio ao Jornal Últimas Notícias. Falei que domingo a Câmara ia iniciar, né, suas atividades, e ontem, então 2 dias seguidos, né, ontem a Câmara Municipal de Vereadores da capital do Vinho realizou a 49ª sessão ordinária desta legislatura. A sessão marcou sua primeira reunião ordinária no segundo ano legislativo, reuniu autoridades, representantes de entidades, ex-vereadores e membros da comunidade. Deixa eu botar umas imagens aí. Tirada aí pelo pessoal da Câmara, né? Na abertura dos trabalhos, o presidente aí, o Anderson Zanella, do Partido PP, saudou os presidentes, destacou o início das atividades legislativas de 2026, registrando a presença do presidente da Associação Brasileira de Enologia, Mário Lucas Legli, do presidente da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, do SIC-BG, né, Daniel Panizzi, que fez uso da tribuna popular e que se manifestou, ressaltou a importância histórica do SIC no desenvolvimento do município e defendeu a união entre o poder público e o setor produtivo e sociedade civil organizada. Então tá aí, a galera começou ontem em definitivos trabalhos de 2026. Deixa eu tirar a minha imagem da frente aqui pra gente ver. Prestou atenção? A imagem de fundo do jornal de hoje remete aos primórdios da capital do vinho, a Vila Dona Isabel. A Vila Dona Isabel, criada em 1870, mas antes era conhecida como região da Cruzinha. Eu até já falei para vocês muitas vezes sobre a Cruzinha, né? Eram cavaleiros que levavam, tropeiros que levavam gado e passavam por aqui, e um dia um desses tropeiros morreu. E naquele tempo, acho que vinham de Montenegro, daquela situação aí,
E na realidade não tinha aquele tempo que se fazer. Aí o que eles fizeram, morreu um tropeiro, eles pegaram, enterraram ele aqui em Bento Gonçalves e botaram uma cruz em cima. E depois a localidade foi chamada de Cruzinha, depois de Vila Dona Isabel. E em 24 de dezembro de 1875, ela foi tirada essa foto icônica. A região começa a receber os novos imigrantes. E no ano seguinte, o presidente do estado, José Antônio de Azevedo Castro, anunciava a existência de 348 lotes medidos e demarcados e uma população de 790 pessoas, Bento Gonçalves. Ó. Tinha 790 pessoas que moravam aqui. Simultaneamente, pioneiros oriundos do Tirol austríaco e do Vêneto chegaram aqui à Esplanada, onde está situada aí a Igreja Cristo Rei no bairro Cidade Alta. Entre os imigrantes haviam ferreiros, sapateiros, marceneiros, alfaiates, carpinteiros, muita gente, entre outros profissionais que estabeleceram negócio em suas especialidades. Olha ali, Bento Gonçalves, nesse momento, tinha lançado o embrião que outrora se transformaria na nossa capital do vinho. Esse foi o Jornal Últimas Notícias de hoje, dia 3 de fevereiro. Aguardamos vocês na edição de amanhã. Até lá, pessoal. Um grande abraço. Tchau.